É justamente nessa época que vai surgir o representante desse poder que está prontinho para governar o mundo, para poder impor sobre as pessoas uma maneira de controlar todas as pessoas. E de uma forma tão disfarçada que as pessoas passam a fazer a vontade deles, do sistema, sem perceber que está fazendo a vontade. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Que adorar significa fazer a vontade? Pois bem, observa também que aquele que adora a Deus em espírito e verdade, ele faz uma coisa curiosa, que é dar satisfação das suas faltas a Deus. Não é verdade? Quando você joelha para orar a Deus, você vai suplicar a Deus dizendo o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Você vai confessar a Deus os seus pecados. É só assim nós alcançaremos perdão. De outra maneira, não tem jeito. Nós temos que perdoar os nossos ofensores, né? E quando nós pecamos contra Deus, nós temos que confessar o nosso pecado. Então, se para nós adorar a Deus, nós temos que adorar fazendo a vontade de Deus, e deve fazer a vontade gostando, né? Quem aderiu ao Pix, pessoal? Aderiu por quê? Porque não gostava do Pix? Não gostou da publicidade do Pix? Não, muito pelo contrário. Ele aderiu ao Pix porque ele gostou da publicidade, certo? Lembra? Adorar, gostar excessivamente, certo? A imagem, a publicidade. Gostou da imagem excessivamente? Adorou a imagem excessivamente? Adorou a imagem? Adorou. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Adorar a imagem, não é? Adorar a imagem. Gostar excessivamente da publicidade. Entenderam agora, pessoal? Gostar excessivamente da publicidade. Gostar ao ponto, veja bem, gostar ao ponto de aderir a essas tecnologias. E aderir gostando. Ainda mais, divulgar ainda. Dizer para o amigo, nossa rapaz, eu estou usando o Pix, eu estou usando essa nova tecnologia de forma de pagamento, que é uma maravilha, moço. Se eu fosse você, eu também fazia isso. Entende? Então por que ele aderiu? Não teve a publicidade? Teve N publicidade, várias e várias publicidades a respeito dessa tecnologia. Quando surgiu o Real Digital, aliás, já está tendo várias videoconferências, né, com seus presidentes de bancos centrais, diretores disso, diretor daquilo, presidente disso, presidente daquilo, dialogando e mostrando para o público as vantagens, né, do Real Digital, por exemplo. Sempre assim. O lado podre da coisa, eles não vão mostrar. Por quê? Porque o negócio é enganar, lembra? Que através da enganação, por isso que eu digo, por isso que a palavra de Deus alerta, engana, não é? Imagina se a palavra de Deus fosse escrita de uma forma vã, né? Não precisava de Jesus ter falado no capítulo 24 de Mateus, acautelai, para que ninguém vos engane. A preocupação do Senhor Jesus é tremenda com a questão da enganação. É tanto que depois ele fala, se possível for, enganaria até os escolhidos. Ou seja, o Satanás não vai dar mole não, pessoal. O Satanás ele não vai dizer para o mundo, ó, isso aqui é a marca da besta, então você escolhe se você quer ou não aceitar. Mas quem é o doido que vai saber que aceitar uma coisa, ele vai estar sabendo. Ora, pensa um pouquinho, pessoal. Você aí que acha que a marca da besta ninguém vai aceitar ela sem saber, pensa, usa um pouquinho sua massa cinzenta. Quando a pessoa tem o conhecimento que aquilo lá é a marca da besta, se ele sabe que aquilo lá é a marca da besta, é uma questão de lógica. Se ele sabe que aquilo lá é a marca da besta, automaticamente ele também sabe que quem aceitar vai para o lago de fogo. É uma questão lógica. É tão lógico isso aí como 2 mais 2 ser 4. Então, imagina, chega um tipo de coisa no mundo que está explícito que aquilo lá é a marca da besta. Você tem consciência que aquilo lá é a marca da besta. O que vai acontecer? Você, quando saber que aquilo lá é a marca da besta, você vai também saber automaticamente que se trata daquilo que a palavra de Deus está falando e que quem aceitar, ou seja, quem receber, vai para o lago de fogo. Simples assim. E quem é o louco de
de aceitar isso, de receber isso? Não vai querer, né? Isso na ideia de dizer que a marca da besta, as pessoas vão escolher, vão saber que aquilo é a marca da besta. Mas eu digo uma coisa para vocês, pessoal. Sabe por quê? Que esses pregadores prediletos por aí estão dizendo isso? Porque é cômodo, ou seja, é para não sair da zona de conforto. Não precisa me preocupar com isso, porque quando chegar a época, eu vou saber que aquilo lá é a marca da besta, então fico tranquilo. As coisas que apareceram, são duas coisas, pessoal, que está sendo pregado, duas heresias terríveis que está sendo pregado no mundo, que vai levar bilhões para o lago de fogo. É o arrebatamento secreto, ou seja, o arrebatamento pré-tribulacionista, e dizer que a marca da besta vai vir de forma explícita. São duas coisas semelhantes. Por quê? Se você é aquele crente que você acha que você vai ser arrebatado antes da grande tribulação, que você não vai passar pela grande tribulação, que a marca da besta é para os que ficar, você é um candidato número 1 de aceitar a marca da besta, de receber a marca da besta sem se preocupar. Por quê? Porque qualquer tecnologia que surgir no mundo, não importa qual que seja, você vai aceitar, você vai receber tranquilinho. Por quê? Porque você está crente que Jesus vai te arrebatar antes da grande tribulação. Portanto, se Jesus não arrebatou a igreja ainda, se eu estou aqui nesse mundo, logo eu posso aceitar tudo que vier, porque eu estou aqui. Então, Jesus não me arrebatou, então tudo que vir é lucro. É meu bem-estar, né? Louco, pessoal, é aquele que acha que o sistema governamental cria alguma lei para te ajudar, que é pobre. Não, ele só cria para te ferrar. Só para isso. O sistema governamental mundial, ainda mais quando se trata do sistema econômico mundial, só te rebenta. Só cria mecanismos para te lascar no meio. Né? A espinha dorsal de qualquer país é justamente o ministro da economia. Entende? Porque é ele que vai gerenciar toda a parte econômica do país. Então, quando é que o povo se sente oprimido? É quando o fardo monetário pesa nas costas. Naquela época de Jesus. Por que o povo mais queixava? Justamente por causa do imposto pesado que os romanos cobravam dos judeus ali. Né? Então, tudo é dinheiro. Aí dando sequência aqui, pessoal, vamos ver. Olha só. Lendo de novo o versículo 14, para você ficar bem entendido. E convence os que habitam na terra com tecnologia que lhe foi permitido que fizesse no auge do poder da besta, ou seja, no auge do poder do sistema econômico mundial, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma super publicidade, a imagem, né? Enfatizando esse poder que é chamado de besta, esse controle mundial que é chamado de besta. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Olha só, essa imagem a gente já sabe que é publicidade, certo? Só que uma publicidade, você já parou para pensar, pessoal? Vamos aqui voltar um pouco no tempo. Eu vou falar de uma coisa agora que você vai se assustar. Você está vendo eu falando agora aí na tela do seu celular, né? Ou na tela do seu computador, né? Mas não é eu que estou falando. Eu falei e gravei. Quem está falando é a minha imagem. Pois é, que coisa, né? Uma imagem que fala. Uma imagem que tem exatamente a cópia real do original. Não é? Observa, pessoal, que a palavra de Deus não fala que essa imagem é uma estatueta. Em momento nenhum, a palavra de Deus no Apocalipse fala que a imagem da besta vai ser uma estátua. Observe, essa imagem, ela aponta para duas coisas. Entende? Ela aponta para publicidade. É a mesma situação, pessoal,
da questão do adorar. O adorar é fazer a vontade, certo? Adorar é fazer a vontade, certo? Adorar também é prestar conta, dar satisfação. Isso é adorar. Mas só que aquele que adora, ele está adorando porque ele ama. Então, se adorar é fazer a vontade, certo? E dar satisfação, e quem adora é aquele que gosta excessivamente, e se gosta excessivamente, automaticamente ele faz a vontade, certo? O filho gosta excessivamente, ou seja, eu adoro meu pai. Então, logo, esse filho vai fazer a vontade do pai por amor. Por quê? Porque ele adora, ou seja, ele gosta excessivamente do pai. Entendeu? Então, voltando aqui para a palavra de Deus, você precisa entender isso aqui, ó. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. A pessoa vê essa palavra espírito aqui, ele fala, tá vendo? Como é que é coisa? É coisa divina. Vocês têm que entender uma coisa, pessoal. A palavra de Deus é um livro que ela foi escrita há muito tempo. Então os termos bíblicos é muito comum usar uma situação que, imagina João escrevendo um livro numa época que nem sonhava de ter sequer energia, né? Então qualquer coisa que tinha uma certa autonomia, a classificação perfeita para essa coisa é esse trem tem algum espírito, certo? Então por isso que a palavra de Deus fala assim, e foi-lhe dado espírito, né? Em outras versões fala, foi-lhe dado fôlego, para que também a imagem falasse. Olha só que curioso. Como eu disse, para você entender essa questão de falar, é preciso nós voltar um pouco no passado e lembrar da época dos jornais, jornal em papel, né? Eu lembro que quando a pessoa fazia assinatura de um certo jornal, o jornaleiro passava e deixava o jornal do dia na casa da pessoa. Aí daquele que pegasse o jornal e lisse antes da pessoa que fez a assinatura. Ele ficava bravo. Mas só que naquele jornal tinha ali as colunas, né? Para a pessoa ler. Até hoje existe jornal assim, né? Mas é muito raro ver. Mas naquela época era muito comum. Então tinha aquelas imagens. As imagens das notícias, né? Tudo a imagem parada ali, não era? Por isso que fala na presença. Hoje nós estamos no auge do poder do controle da coisa. Por isso que fala na presença, no auge do poder do controle. Quando a besta, o sistema governamental mundial, ele está no seu auge do poder, aí sim surge então o representante desse poder e surge os mecanismos para que se concretize o checkmate da marca da besta. Aí veja bem, então à medida que o tempo foi passando, foi surgindo os primeiros, né? Os primeiros mecanismos de imagem que fala. Quando surgiu a televisão em preto e branco, aquela coisa toda, né? Então o povo admirou, nossa, que interessante. A imagem falando. Agora nós podemos ver o movimento e a imagem mexendo e falando, né? Que coisa incrível. Só que aí o que acontece? O pessoal vai acostumando, né? Se torna tão comum. Hoje você assiste um jornal, por exemplo, você vê lá o âncora do jornal falando, a imagem da pessoa falando. É tão normal, né? Tão normal. Agora imagina você pegar um celular desse, sofisticado, com vídeo, com a imagem, e levar 2000 anos atrás. O que as pessoas iam dizer dessa imagem? É um espírito que está aí dentro. Com certeza. É um espírito. Então por isso que a palavra de Deus escreve assim, e foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Certo? Então você vê, lendo de forma da nossa atualidade, fica assim, e foi-lhe concedido que desse tecnologia
a publicidade desse poder, que no caso é a besta, para que essa publicidade não só tivesse letra ou imagem parada, mas que também essa imagem falasse, né? Ora, se essa imagem vai falar, logo ela vai se mexer. É uma questão de lógica, certo? Se essa imagem vai falar, é porque ela vai se mexer. Então foi-lhe concedido que desse espírito para que essa imagem também falasse. Observe que essa imagem já existia, né? Aliás, eles criaram a imagem. Eles criaram a reputação, não é? Eles criaram a publicidade do sistema governamental. Não é assim? Sempre não existiu publicidade? Sempre existiu. Só que, como já expliquei, as publicidades eram as publicidades estáticas, por assim dizer. Bem antigamente, era publicidade daqueles jornais bem ralezinho mesmo, né? E muito mais antigamente, nem jornal tinha. Era só de boca em boca. Então, se vocês observar, o que está dizendo aqui? Ó? E foi-lhe concedido que desse tecnologia para que usasse, né? E foi-lhe concedido que usasse tecnologia nesta publicidade, a imagem, deste poder à besta, ou seja, e foi-lhe concedido que usasse tecnologia para essa publicidade deste poder, para que também nesta publicidade fosse falado. Falado o quê? Falado aquilo que engana as pessoas. Né? Aqui dá a impressão que o que vai ser falado é justamente quem não aceitar vai ser morto. E não é isso que a Bíblia está dizendo. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Nesse finalzinho do capítulo 13 aqui, ó, nesses últimos 4 versículos, preste bem atenção no que a palavra está dizendo. E foi-lhe concedido que usasse tecnologia nesta publicidade deste poder governamental monetário, para que também a publicidade tivesse imagem que falasse. O que essa imagem vai falar? Vai falar justamente os benefícios. Essa imagem não vai falar, olha, quem não aderir isso vai morrer. Não é isso que a imagem vai falar. A imagem vai falar os benefícios deste sistema governamental mundial monetário. Está entendendo? É isso? É isso que a imagem vai falar. Então, veja bem. A imagem, ela vai falar o quê? Ela vai divulgar. A imagem é justamente a publicidade. Só que na publicidade, quando ela é eficaz, ela precisa ter alguém falando. Não é verdade? Hoje em dia, qualquer publicidade televisionada tem uma pessoa falando. Ou seja, tem uma imagem de alguém falando. Ah, mas isso é tão comum. Isso é comum porque você vem se adaptando a essas tecnologias. Entende? Vem se adaptando. A gente, pessoal, vai acostumando com as modernidades. Vai acostumando, vai acostumando. Aliás, hoje em dia, o ser humano acostuma com qualquer coisa com uma facilidade incrível. É impressionante como é que o ser humano costuma com o terror, ele costuma com tudo. Eu lembro que quando começou a pandemia do coronavírus, que começou divulgando lá na cidade de Wuhan, na China, e aí começou falando que tantas pessoas morreram, 200 e poucas pessoas morreram por dia, 300 pessoas, 400, nossa, aquele nesse começo, vixi, as pessoas ficaram, meu Deus, que coisa horrível, nossa, que coisa horrível. Só que à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram acostumando com o terror, né? Chegou um ponto que aqui no Brasil, eu lembro muito bem quando teve aquele acidente, né? Aquela tragédia na Boate Kiss. Provavelmente você que está me assistindo deve lembrar dessa notícia. Foi 244 ou 245 pessoas que morreram queimadas. Nossa, foi aquela tragédia. Que tragédia. Quando aquela barragem ali, aquele lamaçal entupiu, matou 200 e poucas pessoas também. Nossa, que tragédia.
Então as pessoas acostumam com o terror. Só que quando a pandemia começou a matar aqui no Brasil, foi matando. Teve dia aqui no Brasil que passou de 4 mil pessoas por dia. E mesmo assim as pessoas acostumaram. Né? Tranquilo. Então as pessoas acostumam com o terror. Hoje em dia, devido à velocidade de comunicação, as pessoas sabem com a velocidade incrível a comunicação. E isso faz com que as pessoas acostumam com o terror muito fácil. Ora, se as pessoas costumam com o terror, que é um terror, agora imagina com uma coisa que é bom para a carne, que é benéfico, que é útil, que é no caso do sistema da tecnologia de exibição de imagem, né? Então as pessoas acostumam. Então se falar para você assim, hoje a imagem da besta é a publicidade, que nesta publicidade tem uma imagem que fala, né? A publicidade do poder que está no auge agora. Nesta publicidade tem uma imagem que fala. O que essa imagem fala? Essa imagem fala dos benefícios que o sistema econômico mundial vai trazer. Você fala, não. A imagem vai falar que as pessoas vão morrer. Não é isso que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia diz? Veja só. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Certo? Então agora, se você é uma pessoa que está acompanhando meu raciocínio, você vai observar que o que essa imagem falou não foi falando, quem não adorar a mim, no caso, né, já que ela era imagem, né, quem não me adorar vai morrer. Não é isso que a imagem falou. Mas como que eu sei o que a imagem falou? Foi justamente os benefícios. Por causa do começo do capítulo aqui. O capítulo diz o quê? Que a besta, ela engana os que habitam a terra com o quê? Com sinais que lhe foi permitido. Ou seja, divulgando, né? Só que precisava de uma divulgação mundial, não é? Precisava de uma divulgação ampla, extensa, que abrangesse todas as pessoas. Mas para convencer mais ainda as pessoas, precisava de ter uma imagem. A imagem, ela aponta para a publicidade. E na publicidade, para ela ser eficaz, tem que ter uma imagem que fala. Será que você consegue entender isso? É tão simples. Vou pegar aqui um exemplo, para você entender o que é uma imagem de uma coisa. Uma imagem que aponta para uma publicidade. João, o Batista, quando estava ali no Rio Jordão, ele estava batizando e ele pregava dizendo o quê? Eu vos batizo com água. Mas o que vem após mim, esse vai batizar com fogo. Então, quando ele falava isso, criava na cabeça das pessoas aquela expectativa. Nossa, eu não vejo a hora, né, que esse que João está falando chegue. Eu estou curioso demais para saber como é que ele é. João também dizia, este que vem após mim, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Aí que o povo ficava curioso. Nossa, então o João estava criando uma imagem na cabeça das pessoas. Ou seja, criando uma publicidade. Certo? Ele estava criando uma publicidade de Jesus Cristo. Estava fazendo uma publicidade. É tanto que quando o Senhor Jesus apareceu, ele apontou e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu fico imaginando as pessoas tudo desviando o olhar e olhando para aquele que João apontou. Né? Então João primeiro ele criou. A própria palavra de Deus fala o quê? Quando João veio na frente de Jesus, preparar os caminhos. Né? Em outras palavras, João veio preparar a publicidade, veio preparar a reputação do Filho de Deus. Entende? Então, se vocês observar, a publicidade é isso. A publicidade é o que vai te convencer, é o que vai te enganar. Sempre assim. Já reparou como é que aquelas pessoas, quando ligam para sua casa e começa com aquela vozinha aveludada, nós temos aqui um plano, né? O banco está te ofertando um cartão
que você vai ter esse, aquele outro benefício, não sei o quê. O que esse telemarketing está fazendo? Ele está fazendo uma publicidade, né? E você está ali ouvindo. Se você é aquela pessoa, vamos dizer assim, que não tem um bom filtro, não já experimentou essas coisas, você acaba caindo na lábia, né? Naquele engano, naquela publicidade. Então a publicidade, pessoal, todo tipo de publicidade é um tipo de enganação. Entende? Porque a maioria, 90%, eu classifico assim uns 90% de todo publicitário, ele sempre exagera um pouquinho naquilo que ele está ofertando. Aí quando você compra aquilo, quando você adquire aquilo, você vai ver que não é tudo aquilo que a pessoa falou. Sempre é um pouco menos, não é? Ou seja, ele faz aquele... Ele gesticula, ele faz expressão facial, ele cria situação, ele pergunta para você como é que é seu estilo de vida e diz para você que aquilo lá vai te auxiliar naquele ponto, naquele momento, naquele lugar da casa, enfim. Ele cria um ambiente para te convencer que aquilo que ele está publicitando é ótimo para você. Entendeu? Ele está criando ali uma imagem daquele objeto de tal maneira que ele está para te convencer. E na verdade ele está te enganando. Porque quando você adquire aquele equipamento, você vai perceber que às vezes o equipamento é até bom, mas não é tão bom quanto ele te convenceu. Sempre é assim. Agora, quando se trata da publicidade que a palavra de Deus está dizendo, aí, meu cara, aí você tem que ficar muito esperto. Porque o Satanás, ele vem observando a humanidade nos seus mínimos detalhes. O Satanás, ele não tem pressa. Aliás, ele tem pressa sim, porque a palavra de Deus fala que ele tem pressa, porque o tempo dele é curto. Mas quando eu digo que ele não tem pressa, é no sentido do nosso tempo. Entende? Então, ele sabe que nós é presa fácil. Assim, nós que eu digo, pessoas que não estão em sintonia com a palavra de Deus. Se você é aquela pessoa envolvido seu coração nas coisas deste mundo, se você é aquela pessoa envolvida com dinheiro, tudo quanto é coisa eu quero ganhar mais e cada vez mais, você é aquela pessoa que você vai se infiltrar na marca da besta, no sistema da besta, com você até o pescoço. Entende? Quando você assustar, você vai ficar assim, você vai se lamentar. É o que você vai fazer. É justamente por isso que o Senhor falou lá no 24 de Mateus, diz o quê? Que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho de Deus vindo sobre as nuvens de glória. Por que será que as pessoas vão se lamentar, hein, pessoal? Já parou pensar nisso? Sabe o que é uma pessoa se lamentar? É quando a pessoa cai a ficha e vê que ele fez um baita de um erro. É quando ele percebe que ele foi enganado. Sabe? É quando a pessoa percebe que muitas vezes ele ouviu alguém avisar ele sobre tal coisa e ele não deu ouvido. Ele preferiu fazer a vontade da carne, ele preferiu ir na conversa das fábulas, né? E aí quando ele se deparar com o Senhor Jesus voltando, ele vai ser pego de surpresa. Por quê? Ele não vai ver anticristo. Não. Ele não vai ver marca da besta. Ele vai ficar, mas eu não estou entendendo. Por isso que o Senhor Jesus fala o tempo todo. É assim também os apóstolos falam. Vigiai, pois não sabeis a que hora o Filho do Homem há de vir. Quem é que não vai saber? Aqueles que estão em trevas. Lógico, se você está na escuridão, você não vai saber mesmo. Mas o próprio apóstolo Paulo fala o quê? Mas nós, irmãos, sejamos sóbrios, para que naquele dia nós sejamos pegos de surpresa. Então, vamos continuar aqui para você entender. Então, quando a palavra de Deus fala assim, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Beleza. Acabei de ler o versículo 15, do jeito que está escrito. Mas agora eu vou ler o versículo 15
na nossa atualidade. Fica assim. E foi-lhe concedido usar tecnologia na publicidade que enfatizava, ou seja, que divulgava o controle econômico mundial, né? Para que essa publicidade também falasse. E a notícia que essa publicidade ia publicitar, ou seja, o que essa imagem vai dizer, ela vai mostrar os benefícios. Só que aí, o que acontece? Como esses benefícios os benefícios de comprar e vender, logo, todos aqueles que não aderiam, que não faziam a vontade do que essa imagem está divulgando, do que essa publicidade está divulgando, entende? Aquele que não aderir, né? Quando você vai fazer a vontade de Deus, você vai aderir os mandamentos do Senhor, por amor. Então, logo, as pessoas que aderir à publicidade feita por essa imagem que vai falar, a imagem está embutida na publicidade, que é a imagem no seu todo. Entendeu? A imagem, ela vai falar, certo? Olha só, pra você entender. Aqui no versículo 14, dizendo-os que habitam na terra que fizesse uma imagem. Em outras palavras, dizendo-os que habitam na terra que fizesse uma publicidade. Só que tem um detalhe. Essa publicidade precisava de ter uma imagem que também falasse. Né? Como a Bíblia diz aqui, ó. Mas que a imagem também falasse. Ou seja, que a publicidade também falasse. Certo? E aí, essa publicidade vai falar para convencer as pessoas melhor. Não é assim que acontece hoje?